Preparem-se para fortes emoções. Vocês vão conhecer agora várias histórias de animais cruelmente abandonados e maltratados que, felizmente, foram resgatados. Eu vi que ele estava abandonado, olha aí, tô levando embora. Abandono é crime, está previsto na Lei 9.605. Ele é considerado uma forma de maus-tratos, independentemente das circunstâncias. A Bela, por exemplo, é uma cadelinha que mudou a vida de Ivanilda. Às vezes eu tenho um pouco de sintomas de depressão, então isso me faz muito bem. Ela foi atropelada, perdeu uma das patas, mas depois de ser adotada, ganhou um novo lar e muito amor. Se ela pudesse falar, ela falaria obrigado por tudo que você fez por mim. Você vai conhecer também o Natalino, um cachorro que só sabia latir e atacar os outros. O Natalino era assim porque ele foi vítima de maus tratos. Mas a Carolina não desistiu e, com paciência e dedicação, mostrou para o cachorrinho que ele podia confiar de novo nas pessoas. Um cachorro que é adotado em situação de maus tratos, quando ele recebe o amor verdadeiro, é assim, não tem como mensurar a gratidão que eles sentem por nós. O Bartô era outro cachorro traumatizado pelo abandono. Ele não tinha costume, não está acostumado a andar de guia, a passear, não está acostumado com pessoas. Mas hoje, depois de ser resgatado e bem cuidado, vejam só, ele até canta. E você vai conhecer ainda a Capitu, que aplicou na Dona Célia o famoso golpe do lar provisório. E a gente viu quanto ela fazia falta, né? Ela já fazia parte da nossa vida. E aí foi uma alegria muito grande quando ela apareceu, né? E vocês desistiram de procurar uma outra família? Ah, com certeza! Como os animais resgatados são preparados para a adoção? Como é a rotina e as dificuldades de quem cuida deles? Quem são os protetores que agem por conta própria e fazem toda a diferença na vida desses bichos? Eles iam morrer. Eles iam morrer. Quais são as penas para quem comete o crime do abandono de animais? Os cães e gatos, a pena aumentou de 2 a 5 anos de reclusão. Para os outros animais, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Quais são as marcas invisíveis que ficam neles e como superá-las? Temos, inclusive, que promover uma chamada educação e conscientização para que as pessoas fiquem cada vez mais sensíveis e cada vez menos tolerantes a qualquer maltrato que seja percebido. Agora, no SBT Repórter. Boa noite. Todo mundo se pergunta como é que alguém consegue abandonar um animal à sua própria sorte, sem comida, sem abrigo e sem segurança. Só que essa não é uma realidade distante. Por sorte e também por dedicação de quem se preocupa com essa causa, uma parte deles consegue ser resgatada e tem a chance de começar uma nova etapa de vida, cheia de novos desafios, novos medos e novos aprendizados. Nesta casa, na zona leste de São Paulo, os animais são acolhidos, não importa de onde venham. A manicure Ivanilda Nobre achou no cuidado com os animais um jeito de contornar a depressão. O que ela não sabia é que um desses animais iria lhe dar uma lição de vida.
Bela é desconfiada. Recebe carinho, digamos, com uma pata para trás. E por falar em patas, ela só tem 3. Mas quando Ivanilda a conheceu, ela não enxergou a deficiência. Era só mais um animal abandonado. Dona Ivanilda, como foi que a senhora conheceu a Belinha? Então, eu estava fazendo uma caminhada com a minha cliente numa via aqui, que é bem movimentada aqui na Zona Leste, né? E aí, um dia antes, eu vi ela num sol ardente lá, que eu falei para minha amiga assim, falei, nossa, que judiação, né? Abandonar essa cachorra. E aí, no outro dia, por motivos maiores, eu não pude ir, ela foi sozinha caminhar. E aí, ela me disse, né, que ela tinha sido atropelada, ela falou, eu vou resgatar. Eu falei, não, resgata que a gente vê o que pode fazer para me te ajudar. E aí teve o resgate, né, ela ficou um mês internada, né, depois do resgate a minha cliente cuidou dela e depois em seguida ela veio para mim. Em que situação ela chegou? Então, ela chegou sem uma perna, né, assim, ela perdeu a pata, perdeu um rabo, né, e o intestino dela ficou muito assim apertado, eu acho que devido aos pontos que deram. Então a gente via a dificuldade dela, né, de fazer as necessidades dela e andar. Graças a Deus, como ela ficou um mês internada com as medicações, ela conseguiu andar rápido. Ela gosta. E a senhora acha que ela se transformou num animal um pouco arisco? Sim, ela ficou um pouco assustada, tanto que ela tem medo de trovão, porque eu acho que ela ficou muito no tempo lá, numa via pública, eu acho que ela foi abandonada, então acho que ela pegou muita chuva, essas coisas que os animais abandonados passam pela rua, né? Então ela tem muito trauma, dias de chuva, a gente fala que ela é o cachorro do tempo, né? Porque quando ela sente já que já tem um trovão, ela já começa a ficar agitada, ela treme, então a gente dá calmante para ela, porque ela fica muito agitada. No dia de final de ano mesmo, a gente teve que dar calmante também, né? Porque ela também fica muito agitada. Quando a dona Ivanilda conheceu a Belinha, ela só tinha um cachorro. E como ela já tinha perdido vários, ela disse aquilo que a gente sempre diz: não quero mais saber. Mas aí apareceu a Belinha com essa história triste e mudou o coração dela. Hoje, Bela vive com os gatos e a companheira Nina, que também foi abandonada, mas encontrou abrigo nesta casa antes que o pior acontecesse. A bagunça das duas é uma diversão para quem assiste. E não pensem vocês que a falta de uma pata faz alguma diferença nessas horas. Ivanilda não tem dúvidas de que fez a coisa certa. O que ela ensinou para a senhora, dona Ivanilda? Olha, na verdade, eu nunca tinha resgatado um animal nessa situação, né? Eu fiquei até com medo no começo. Mas pelo fato de eu gostar muito de animais, e isso me faz muito bem, já que pelo estado, às vezes, eu tenho um pouco de sintomas de depressão, um pouco. Então, isso me faz muito bem, né? Porque para mim é como se Deus colocasse a gente como anjo na vida deles. Porque eles não têm eles não falam. Então, isso me faz muito bem. E eu acho que Deus abençoa muito a vida da gente por isso. Bela se acostumou com as limitações, mas não com a maldade do ser humano. Eu até tentei me aproximar dela aos poucos, mas não tive muito sucesso. Abre lá a porta e deixa ela dormir lá dentro. Ó, Belinha, você viu? A Bela só confia na tutora, a quem todos os dias agradece, com um olhar cheio de amor. Esse aqui fala com olhar, esses bichinhos, né? Se a senhora pudesse traduzir o que o olhar dela diz, o que a senhora acha? Que Acho frase que- seria? Acho que ela é gratidão, pura gratidão. E, sabe, acho que se ela pudesse falar, ela falaria obrigado por tudo que você fez por mim. Mas o abandono e os maus tratos de animais não acontecem só nas ruas. Na semana passada, um gatil clandestino foi encontrado pela polícia em Bauru, no interior de São Paulo. Aproximadamente 40 gatos viviam em um ambiente com muita sujeira, fezes e urina. Não havia alimentação adequada e nem água potável para os animais. E o mais absurdo e desesperador de toda essa situação é que o local era mantido por uma veterinária. Os gatinhos foram todos resgatados,
passaram por atendimento médico, foram castrados e agora estão num abrigo para se recuperar dos maus tratos antes de serem encaminhados para adoção. A sorte dos animais abandonados é que existem os protetores individuais. São pessoas que não pertencem a nenhuma ONG, não recebem dinheiro do governo e mesmo assim resgatam animais vítimas de maus tratos, pagando do próprio bolso as despesas médicas. É o caso da professora Sabrina. Gato dentro do armário, gato em cima da mesa, gato debaixo da cama, gato dentro das gavetas. Os 11 gatos da casa dela fazem parte de um grande universo de resgates que já salvou a vida de dezenas de animais. Tico era um filhote doente, com febre e muitos parasitas. Ficou semanas internado até vir para a casa dela e se transformar nesse gato bonito e saudável. Meg foi abandonada para morrer sozinha dentro de uma casa vazia. Foi preciso pular um muro para resgatá-la. Mas isso não é problema para Sabrina, principalmente quando ela recebe denúncias de maus tratos, como foi o caso da gata Pandora. Ela vivia num gatil, e esse gatil clandestino que a gente fala, né? Ela reproduzia, ela era a matriz do gatil, então ela dava 4, 5 crias por ano. Para quê? Para venda irregular desses filhotes, que é o que a gente sempre fala, não compre em qualquer lugar. Se você tem vontade de comprar, que, né, como protetora eu já não sou muito a favor, mas se você tem vontade realmente de comprar um animal, você tem condições, mas que compre em lugar que realmente você conheça a procedência, tanto dos pais. Realmente ela era uma gata muito bonita, né, e eles usavam para isso, só que ela era explorada. Porque uma gata dá cria 5 vezes por ano é um absurdo. Ela era uma gata que ela estava extremamente desnutrida, extremamente, e vivia em umas condições totalmente irregular, né, do que você tem que viver. Vivia numa gaiola. Então, realmente, quando eu fui lá, a Pandora me sensibilizou muito a história dela, e aí foi uma gata que eu ia colocar para adoção e ela acabou ficando comigo. Ainda que sejam muitos, os gatos têm mais chances de serem adotados, porque é raro encontrar alguém que não goste de um gatinho. O problema são os animais estigmatizados, aqueles de quem as pessoas têm medo, mas que também sofrem maus tratos. É o caso dos pitbulls. Adotados geralmente para fazer uma presença entre amigos, um dia o exibicionista se cansa e abandona o animal sem comida para que ele simplesmente morra. Os pitbulls, nós recebemos uma denúncia através das minhas redes sociais, né? E aí nós fomos acompanhando, porque isso é importante, mandar vídeos, fotos, né? E a gente fazer um acompanhamento do que está acontecendo com o animal. Então, diante disso, eu fui até a polícia, nós fizemos o BO, e aí eu expedi o mandato do juiz e fomos para resgatar os pitbulls. Chegando lá, a gente achou que era um só, porque a gente só, quando a pessoa mandava as imagens para mim, ela só via a imagem de um pitbull, que ele ficava tipo no telhado não, mas numa laje. Aí, quando chegamos lá, nós deparamos com outro pitbull na garagem. E os 2 pitbulls em estado assim extremamente de desnutrição. Então nós fomos, a polícia nos ajudou a entrar na casa, né? Porque quando você recebe esse tipo de denúncia e que você consegue o mandato, aí você precisa. Aí nós entramos na casa, esperamos o tutor, se é que a gente pode chamar de tutor, chegar na casa. Resgatamos os animais, levamos para o veterinário, né? Porque a gente sabe que o resgate não acontece só naquele momento. O resgate, geralmente, esses animais que eles são maltratados, eles têm que sair do local direto para um atendimento veterinário. Então, levamos e o tutor, ele foi preso. Ele foi para a delegacia com a polícia. E hoje, né, depois de tratados, teve um dos pitbulls, ele ficou 1 mês no veterinário. 1 mês. O outro ficou uns 15 dias. Depois de lá, eu levei eles para uma creche, né, um abrigo, onde ele tem todos os cuidados e agora eles estão esperando uma adoção. Eles iam morrer? Eles iam morrer. Abrigados numa hospedagem provisória, às custas de Sabrina, hoje os animais estão recuperados. De tão debilitados que chegaram, tiveram que reaprender a andar. Agora estão à espera de alguém que os adote e que realmente cuide deles. Você faz tudo o que você pode por aqueles que você fica sabendo, né? Exatamente. Todos aqueles animais que passam pelo meu caminho, que eu posso ajudar de alguma forma, eu vou ajudar.
O número de casos de abandono de animais domésticos no Brasil é assustador. Uma estatística que, infelizmente, no período de férias, aumenta ainda mais. São pessoas que ignoram o fato do abandono ser crime e que as penas para aqueles que cometem esse delito aumentaram nos últimos anos. Flagrantes de um crime que se intensifica nessa época do ano. O abandono de animais por quem quer viajar e simplesmente se livra do pet, amarrando num poste, sem água nem comida, ou abre a porta do carro e enxota o animal, que fica desesperado, tentando seguir o tutor. O Brasil tem leis contra essa crueldade, mas a impunidade ajuda a aumentar as estatísticas. São 30 milhões de animais domésticos abandonados no país. Algo tão comum ao lado do lixo, com a corrente curta, que até esta creche de pets já abrigou animais abandonados. O que as pessoas fazem? Marca o banho do cachorro, dá um telefone errado, quando a gente finaliza o banho que nós liga para o cliente para ele vir buscar o cachorro, o que acontece? Não atende, desliga o telefone, temos as câmeras do lado de fora, tentar anotar a placa do carro, alguma coisa do tipo, mas quando a gente não consegue, a gente assume essa responsabilidade, fica com o dog, e aí nós postamos nas redes sociais a quem tem o interesse de pegar esse adotante aí. O abandono é crime, está previsto na Lei 9.605. Ele é considerado uma forma de maus-tratos, independentemente das circunstâncias. Ele é definido como um ato cruel e viola os dispositivos aí da legislação brasileira. Parei só para dar ração, porque eu vi que ele estava abandonado. Olha aí, tô levando embora. A legislação brasileira, ela coloca muito a questão dos maus-tratos aos animais, baseado na legislação, como um ato de abuso, como a questão de ferir o animal, mutilar, qualquer forma de crueldade, isso tudo, seja física ou inclusive psicologicamente cometida contra os animais. Isso inclui a questão do abandono e práticas de violência. E recentemente as penas para quem comete esse tipo de crime foram aumentadas. Nós tivemos o avanço na legislação em 2020, aumentando a penalização no que tange a esses atos contra cães e gatos. Cães e gatos, a pena aumentou de 2 a 5 anos de reclusão. Para os outros animais, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Esses casos mais graves, eles acabam que resultam em reclusão, né, já numa prisão, ele geralmente começa o cumprimento inicialmente em regime aberto. Isso é o que é mais comum de acontecer e, em regra, nós falamos que a maior parte do tipo de penalização ela está muito voltada à aplicação de multas e também a serviços comunitários ou penas alternativas. Quando acontece a morte do animal, a pena é aumentada em até 1/3. Mas não são apenas os tutores que negligenciam os cuidados básicos dos animais que podem ser responsabilizados. Empresas, por exemplo, os próprios pet shop, dependendo da forma como acondiciona, como mantém ali o pet ou o animal nas suas dependências, os canis, os chamados canis clandestinos, o seu proprietário, inclusive os funcionários, aqueles que convivem dentro desse ambiente, aceita conviver com isso. Enfim, quem negligencia os seus deveres, esse será penalizado pelas leis de crime ambiental do Brasil que protegem os animais. O calor que incentiva tantos a viajar é o mesmo que pode matar o animal abandonado à própria sorte. As altas temperaturas devem ser uma preocupação também para o tutor amoroso e responsável. Nesta creche e hotel para cães, os animais parecem estar num clube. Os focinhos coloridos estão com protetor solar. A farra na piscina
dá inveja aos humanos, com o chafariz refrescante molhando todos eles. Pode parecer um luxo, mas a medida é necessária. Os cães e os gatos têm poucas glândulas sudoríparas, então eles fazem a regulação da temperatura através da língua e do coxim das patas. Tudo que for oferecido a eles tem que levar em consideração o fato de que eles não transpiram como a gente. Os veterinários aconselham: coloque gelo na água, ofereça pedaços de frutas congeladas, faça com que deitem em toalhas saídas do freezer, passe gelo no coxim das patas, molhe o chão e não se esqueça de um banho de mangueira. Deixar o ambiente sempre fresco, colocar ventiladores, bastante água fresca para eles, protetor solar, tem os específicos para animais. Também a questão da tosa. Muitos tutores acham que tosar o animal ameniza o calor, mas se você tosa muito, a temperatura incide mais e aquece. Então sempre deixar uns dedinhos de pelo para regular a temperatura. E quem adota um animal, claro, também não pode fugir às responsabilidades desse ato de amor. Quando a pessoa se decide fazer uma adoção, ele tem que entender que ele tem o bônus dessa convivência com o seu pet, com o seu animal, mas também ele terá os deveres. Tem questões que incluem a própria questão de prover alimentos, cuidados médicos, o abrigo, segurança, garantir o bem-estar animal. Nem sempre os maus tratos sofridos pelos animais são visíveis. A falta de uma alimentação adequada, de um abrigo seguro e de cuidados básicos podem criar traumas que são difíceis de superar, mas nada que a paciência e, principalmente, o amor de todos os envolvidos não seja capaz de fazer. A família da Fernanda nunca tinha tido um cachorro em casa. Até que um dia, elas visitaram uma feirinha de adoção. Oh, meu Deus, ele tem quanto tempo, mais ou menos? 2 anos. 2 anos já. Então, de repente, a gente bateu o olho no Bartolomeu, no Bartozinho, que era um cachorro que estava diferente das nossas expectativas, no sentido de que ele é um cachorro de porte médio para grande. Ele não tinha costume, não está acostumado a andar de guia, a passear, não está acostumado com pessoas. É um cachorro preto que depois nós descobrimos que, infelizmente, as pessoas tendem a adotar menos cachorros pretos. Mas assim que a gente bateu o olho nele, foi amor à primeira vista. O amor da Fernanda foi à primeira vista. Já o do Bartô demorou um pouquinho mais. 6 dias depois, ele estava aqui em casa com a gente. Mas logo no começo, no dia da adoção, a gente já percebeu, né, que ele era um cachorro diferente, no sentido de que ele estava tremendo muito, apesar de não era de frio, não era de fome, era um tremor de medo, né? Como ele foi criado no abrigo, desde criança, desde bebê, de meses, até hoje que ele tem 2 anos, ele tem medo de muitas coisas, principalmente de pessoas, especialmente de homens. Receber visitas aqui é um desafio, porque ele fica muito assustado. Ele não é um cão reativo, ele não quer avançar, não quer morder, mas quando as pessoas se aproximam, ele late e acaba fazendo xixi cocô de medo. Medos que aos poucos e com muita paciência foram sendo superados. Assim que ele chegou aqui em casa, ele se escondeu debaixo do tanque. Pouco a pouco a gente foi, com calma, com paciência, trazendo ele para a sala. Ele ficou num cantinho da sala ali, do lado do sofá. Depois a gente foi trazendo ele para cima do sofá. E hoje ele é o rei do sofá. Meu namorado, que me visita praticamente todos os dias, levou 2 meses para conseguir conquistar o coração do Bartô. Hoje o Bartolomeu é apaixonado pelo Felipe, meu namorado. A gente não desistiu dele desde o primeiro momento e a gente não se arrepende nem um pouco, porque ele virou nosso companheiro, né? Tá sempre com a gente. E é sempre mesmo, viu? A Fernanda, que é cantora lírica, às vezes ensaia em casa. E adivinha quem faz um dueto com ela?
Não consigo mais imaginar, não consigo mais lembrar como era a minha vida, como era a nossa vida antes dele chegar. E também não consigo imaginar como seria a minha vida sem ele, a nossa vida sem ele. Ai, que lindo, meu amor! Meu amor, meu amor, meu amor! Nenê! Bartô é um exemplo, entre vários, de animais que são adotados e trazem na bagagem receios e traumas. Hoje, o natalino tem diploma e um boletim com bom comportamento. Mas ele já foi terrível. Foi expulso de 2 creches porque avançava nas pessoas e em outros animais. E latia sem parar. A tutora teve que se mudar de apartamento e foi mordida diversas vezes. Como era a vida com o natalino? Era conturbada. O natalino ele tinha muito problema com barulhos, de confiança. Então eu tomei muita mordida, tomei a advertência do prédio por conta dos latidos altos. Passear com ele era impossível, então foram muitos problemas mesmo. O que ele fazia na rua? Um escândalo. A gente tinha que passear com ele meia-noite, porque era um lugar, a rua estava vazia. Então era o único momento que eu tinha um pouco de paz com ele. Eu poderia passear com ele sem estresse, sem gerar estresse para ele nem para mim. E mesmo assim era complicado, porque qualquer coisinha que aparecia era um espetáculo à parte. Mas nada disso era culpa dele. Por que o natalino era assim? O natalino era assim porque ele foi vítima de maus tratos. Um cão, para se sentir confiante e se comportar bem, ele precisa ter ficado com a ninhada por pelo menos 2 meses, onde ele aprende a interagir com outros cães. Enquanto ele ainda é jovem, até os 3, 4 meses, ele precisa conhecer pessoas diferentes, animais, os estímulos com que ele vai conviver no futuro. Então, moto, bicicleta, tudo que ele vai encontrar, por exemplo, durante um passeio, né? A gente faz isso de uma forma segura, né? Porque o cão ainda está durante a fase de vacinação, né? A gente pega, leva o cão no colo, dá passeios com o cão no colo, mas a gente sempre estimula o cão quando ele é bem novinho. E o natalino não teve essa chance. O natalino primeiro foi adquirido por uma família que queria uma companhia para uma criança, né? Uma criança de 2 anos, e essa família desistiu dele, tá? E provavelmente essa família não deu o preparo que ele precisava para conviver bem com essa criança, né? Não teve a paciência de educar ele de uma forma positiva, tá? E ele foi parar num sítio onde ele ficou acorrentado. E quando um cão fica acorrentado, ele sofre uma frustração muito grande, né? Ele não tem a capacidade de exercer os comportamentos naturais da espécie, então ele não pode cavar, ele não pode se mover, ele não pode procurar as pessoas, ele não pode roer. Então o animal fica em sofrimento quando é acorrentado. E ele passou por tudo isso até completar 2 anos, né? Então, quando ele saía para a rua, na coleira, ele sentia medo, tá? Quando um animal, ou mesmo uma pessoa, se a gente for parar para pensar, sente medo, ela pode congelar, né? Ficar estática. Ela pode, o animal ou a pessoa podem tentar fugir. Ou ter uma outra reação, que é mostrar agressividade e avançar, né? E era isso que ele fazia. Mas ele não estava sendo agressivo, ele estava com medo. Por sorte, Natalino teve uma segunda chance. Foram 5 anos de perseverança, dedicação e muita paciência. A tutora, a veterinária e 2 adestradores não desistiram do Natalino. E hoje ele parece um cachorro de comercial de televisão. O trabalho que a gente fez foi em conjunto com a tutora maravilhosa, né, que teve uma dedicação linda para o natalino, para todas as questões do natalino. E em conjunto com os adestradores, a gente fez um trabalho, primeiro descartando se ele tinha qualquer doença que podia fazer com que ele ficasse mais medroso ou reativo, tá? A gente viu que ele estava saudável, então ele não tinha nenhuma dor, tá? Essa foi a primeira etapa.
brincando de cabo de avião. Depois, o que a gente fez? A gente criou um ambiente confortável para ele. Então, a gente iniciou um trabalho de adestramento positivo, então premiando os comportamentos bons e ignorando os comportamentos que a gente julgava inadequados, tá? E apresentou todos aqueles estímulos que ele tinha medo, que nem pessoas, outros cães, objetos, né? Bicicletas, motos, a uma distância, né? Com uma distância razoável e associando com coisas positivas. Então, toda vez que ele via uma pessoa ou um carro ou uma moto na rua, a gente premiava com petisco. A gente associava a presença da pessoa com petisco. E sempre de longe, sempre numa distância em que ele não ficasse com tanto medo, né? E fazendo isso gradualmente, ele foi cada vez mais ganhando confiança. Existe medicação para ajudar nesse tipo de situação? Sim, existem medicações que são usadas para que o animal tenha ansiedade sob controle, né? São medicações que a gente entra em conjunto com todo um tratamento comportamental. Então não adianta só dar o remédio, a gente tem que fazer a medicação adequada para o caso, muito bem avaliada, junto com toda essa parte de ensinar novos hábitos, ensinar novos comportamentos, né? Mudar a resposta emocional do cão. Não foi do dia para a noite. A tutora teve despesas, decepções. Mas o amor que tem pelo cachorro ultrapassou todos os obstáculos. Hoje, ele é o pet que todos gostariam de ter. Eu espero que a história do Natalino sirva como exemplo de amor e dedicação, porque o que a gente recebe em troca, o amor que eles nos dão, assim, eu acredito que quando um cachorro que é adotado em situação de maus tratos, quando ele recebe o amor verdadeiro, é assim, não tem como mensurar a gratidão que eles sentem por nós. O resgate é um passo fundamental na jornada de um animal que foi abandonado. Mas ele é só o primeiro de muitos que ainda precisam ser dados até que os cachorros e gatos sejam prontos para ganhar uma nova família. É novo, é inédito e é emocionante. Este aqui é um centro de adoção permanente. Logo aqui na entrada tem um café. As pessoas podem vir com os seus animais, mas esse café é para as pessoas. Tudo o que acontece de mais bonito acontece lá dentro. O que eles querem? Combater o abandono, fazer um programa de conscientização e educação para que as pessoas façam uma adoção consciente e querem fazer o controle populacional através da castração. O que nós vamos ver aqui é a tentativa de mudar a situação que a gente vê hoje. Parece um sonho? Está virando realidade. Encontrei um amigo. Essa é uma das ONGs que faz parte do projeto todo, que se chama Casa Adote. A Gisele é quem traz os cães para serem adotados aqui. Muito obrigada. E a gente tem uma recepcionista aqui logo de cara. Ô, Cecília. Oi, Cecília. Oi. Tudo bem? Tudo bem? O que você está fazendo aqui? Recepcionando as pessoas? É isso? Bom, na verdade, ela arrumou uma encrenca com o cachorrinho lá e teve que ser separado um pouquinho até as coisas se resolverem. Gisele, esses cachorros são todos resgatados? Todos os cachorros que estão aqui são resgatados. Eles chegam de diversas formas pra gente até o Instituto. A gente faz um resgate seletivo. Então, seleciona quais são os casos mais críticos, em uma situação de vulnerabilidade, né, mais importante. Eles entram para o abrigo que fica em Mairiporã. Lá eles passam por todo um processo de quarentena, de tratamento, recebem vacina, vermífugo, microchip, exames, são castrados. Depois eles passam por uma avaliação com a comportamentalista veterinária, avaliou o perfil, fez o treinamento adequado. Aí a gente seleciona um grupo de cachorros que se deem bem
e eles vêm até aqui para serem adotados. Então, a partir daqui, é vida nova para eles. Então, vamos conhecer. E aí as pessoas, como a gente vê aqui, chegam e vão se relacionando, vão interagindo com os cachorros. Exatamente. A ideia assim, do Centro de Adoção Permanente, do Casadote, é a gente promover um espaço para que as pessoas consigam visualizar que é possível ter um cachorro de porte médio, os vira-lata caramelo, os pretinhos básicos, dentro de um contexto familiar, dentro de um apartamento. Eles podem ficar no sofá, acessar a casa, e sem necessariamente destruir tudo. Esse aqui é o Levi, e ele tem uma história bem triste. Como é que foi? Bom, o Levi chegou pra gente muito filhotinho, ele tinha aproximadamente uns 40 dias, chegou bem debilitado. Ele foi abandonado numa estradinha de terra nas proximidades do abrigo, uma região mais rural, assim. Um vizinho resgatou, ofereceu os primeiros cuidados, fez lar temporário, até que chegasse até a gente, até que a gente pudesse recebê-lo. Ele ficou muito tempo internado, ele precisou realmente de cuidados essenciais, ficou numa internação, ficou numa área de isolamento e tudo mais. Depois de algum período ele ficou super bem, ficou saudável e a gente colocou ele para adoção. Ele ainda era um filhotão. Ele foi adotado, ele foi até muito disputado, porque ele era um filhote bem espoletinho, super felizinho. Entraram muitas triagens de interesse em adoção. A gente tem todo um processo, um critério assim, de seleção, faz entrevista, então a gente selecionou a família e ele foi adotado. Mas apesar de que ele teve muitas famílias candidatas à adoção, a história para o Levi não terminou bem. O que foi que aconteceu? Bom, a gente faz um trabalho de pós-adoção. Então, depois que os animais são adotados, a gente contata as pessoas, né, com uma certa frequência para saber se está indo tudo bem, se o animal está se desenvolvendo bem. E a gente identificou que essa família não estava satisfeita, estavam com muitas queixas dos cães, né, porque eles bagunçam, né, eles são crianças, né, como se fossem criancinhas de 5 anos, né. E eles fizeram a devolução do cachorro, então ele voltou pro abrigo, ele voltou super triste. Pode ver que ele é um cachorrinho que tem muita energia, né? Porque ele teve aquele contato com a família dentro de casa e quando eles voltam pro abrigo, eles vão por um canil. Então ele voltou com a gente e ele estava no canil até então. Então agora a gente conseguiu, através desse espaço, né, do Casadote, ele veio para cá para conseguir ter uma reinserção na sociedade, uma segunda chance. Em 38 dias desse centro permanente de adoção, já foram adotados 118 animais, entre cães e gatos. Agora a gente vai entrar na área dos felinos. Se prepare, porque é pura fofura. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Música clássica, paz e muitas caminhas para eles poderem descansar. É só o que eles fazem. A gente tem que procurar por eles, porque eles se colocam dentro de umas casinhas e ficam dormindo a maior parte do dia, o que é uma característica dos gatinhos. Oi. Tudo bem? Atrapalhei seu sono? Porque você é muito bonito e precisa aparecer na televisão. O que você imaginou quando idealizou esse espaço? A gente quer promover a adoção por amor, né? Então, quando a gente cria um espaço em que os animais ficam confortáveis, ficam à vontade e que as pessoas podem interagir com eles de uma forma genuína, de uma forma tranquila, a gente acaba viabilizando essa conexão, que muitas vezes não é possível quando uma pessoa visita um abrigo, quando participa de algum evento de adoção.
Então aqui os animais eles estão num ambiente super tranquilo, onde eles conseguem realmente mostrar a essência verdadeira deles e as pessoas têm a oportunidade de virem quantas vezes elas acharem necessárias para envolver pessoas da família ou ter essa conexão e fazer uma adoção de uma forma consciente. Não precisa resolver na hora, né? Não precisa resolver na hora. A gente quer realmente que essa decisão seja tomada com muita responsabilidade, com muita consciência e as pessoas saiam daqui sabendo que vão oferecer o melhor lar, a melhor vida para esses animais que muitas vezes sofreram muito, viveram muitos anos nos abrigos, nas ruas e agora estão tendo a oportunidade de ir para uma casa. De onde vêm esses gatos? São gatos que vêm de ONGs e protetores cadastrados no Instituto Amparo Animal. Eles são tratados, ficam em quarentena e depois eles vêm para cá. Normalmente gatos, como eles já são de abrigos, eles não se estranham muito, mesmo que você traga de lugares diferentes, né? Nós temos um espaço aqui que tem várias toquinhas, vários cantinhos, então eles chegam assustados, mas é questão de dias, porque assim, a ideia é exatamente essa, que eles fiquem circulando para que as pessoas possam conhecê-los, possam interagir. Qual o objetivo do passeio de hoje? Bom, primeiro que sendo avô, eu preciso levar eles para passear em algum lugar e eu pensei, que melhor lugar pode ter para a gente levar com os bichos? Eu tenho um cachorro adotivo, eles gostam de bicho, eles gostam muito do meu cachorro e eles amam cachorros e gatos. E eu achei que lugar mais maravilhoso levá-los aqui para um lugar que são 2 ONGs que cuidam de gatos e eles amam. Meu neto está apaixonado pela Chloe, ele quer porque quer levar. É que assim, meu genro tem um genro que tem uma relação não boa com gatos e tudo mais, então na verdade a ideia é a gente tentar convencê-lo aos pouquinhos, quem sabe no futuro se interessar por um bichinho. Marcela, qual é o seu sonho? Nosso sonho é que todos os animais encontrem um lar. Então, que não tenham mais animais em abrigos, animais nas ruas, que eles possam realmente encontrar famílias e pessoas comprometidas em cuidar deles até o resto da vida. Ter um animal de estimação é um compromisso para a vida toda. Bem que eles avisam. Cuidado, risco alto de adoção. Melhor eu ir embora daqui logo. Todo cuidado é pouco na hora de se resgatar um animal que foi abandonado. O resgate, na verdade, é só o primeiro passo de uma longa jornada que o bichinho vai enfrentar até conseguir uma nova família. Isso é, se ele não aplicar o golpe do lar provisório, é claro. Ó, você vê, ela é assim. E por acaso vocês já ouviram falar no golpe do lar provisório? Esta é a Dona Célia e ela caiu num golpe. Brincadeira. É que os apaixonados pelos animais dizem que o que aconteceu com ela foi o golpe do lar provisório. E quem aplica o golpe? Capitu, vem cá. É ela. Sabe, eu vou ficar só alguns dias. Eu não vou ficar para sempre. Só até encontrar uma outra família. E foi assim que a Dona Célia virou a outra família. Dona Célia, qual é a história da Capitu? A Capitu, ela foi abandonada com a irmãzinha bem filhote, né, na marmoraria do meu marido. E era um dia de muita chuva, né, e elas estavam num coberto, estavam procurando um abrigo. E aí foi a sensação da marmoraria, né? Todo mundo acolheu, brincou, deu comida. E aí começou a campanha para achar um lar para Capitu, né? E para a irmãzinha dela até que foi fácil, mas para Capitu não teve jeito.
A irmãzinha não era dessa cor, né? Branquinha, com olhos azuis. Nossa, ficaram apaixonadas já, logo ficaram com a... Ela era Mel, chamava Mel, mas o lar que amparou pôs o nome de Nina. Tinha uma criança lá, uma netinha, de uma colega de trabalho, né? Minha colega de trabalho, e que tinha netinha, então elas estavam querendo, né? Um cachorrinho. Então a Mel foi para lá, foi adotada. Mas para levar, o dia que a gente foi levar, eu e meu marido, nós levamos a Mel e a Capitu. Foi difícil deixar ela lá, foi difícil. Foi o coração, murchou. Eu não olhava para o meu marido não olhava para mim. O coração estava muito apertado. Voltamos sem conversar, mas a gente sabia que lá tinha uma criança que ia ser feliz, ela ia ser um lugar feliz para ela. A senhora voltou para casa só com a Capitu? Capitu. Ainda procurando uma família para ela? Procurando, por quê? Porque a gente, só eu e o meu marido. Meu filho já saiu, já mora fora, já faz tempo, já é grande. E a gente queria uma criança para ficar com ela, porque a gente trabalha o dia inteiro, então sai super cedo, volta à noite, e aí ela fica sozinha o dia inteiro, né? Então a gente preferia algum lugar para ela mais feliz. Mas teve um episódio que aconteceu na vida da Capitu que fez com que toda essa família mudasse de ideia. O que a Capitu aprontou? A Capitu é o seguinte, ela sempre foi assim, ela é muito carismática, todo mundo gosta de ficar com ela. E o meu marido, para ela não ficar sozinha em casa, ele levava para a marmoraria todo dia. Ele ia de manhã, levava na marmoraria, ela interagia com os funcionários, com os clientes. E aos poucos, conforme ela foi crescendo mais, ela foi indo até a porta, aí ela foi indo até a calçada, e aí ela começou a fazer amizade com os outros cachorros dos vizinhos. E aí ela ia, passeava e voltava antes de escurecer. E cada vez ela foi voltando um pouquinho mais tarde. Meu marido vai ficando. Até que um dia... Ela sumiu. Meu marido não voltou. E aí a gente ficou procurando, mas ia procurar onde? Não tinha. Meu marido todo dia voltava, andava pela redondeza e não encontrou. Não encontrou, ficou uma semana desaparecida. A dona Célia mora num condomínio e um belo dia uma vizinha perguntou ao marido dela: cadê a Capitu? Ele explicou que a cachorrinha tinha desaparecido. E a vizinha informou: mas eu vi a Capitu numa outra casa aqui da rua. De fato, uma vizinha, coincidentemente, estava passando pela porta da marmoraria, viu um cachorrinho ali que parecia perdido e recolheu, levou para casa. Foi assim que a dona Célia recuperou a Capitu. Parece que o destino dela era mesmo voltar para casa da dona Célia. E a gente viu o quanto ela fazia falta, né? Ela já fazia parte da nossa vida. E aí foi uma alegria muito grande quando ela apareceu. E vocês desistiram de procurar uma outra família? Ah, com certeza! Foi um golpe muito bom. Pois é, esse é o único golpe que eu conheço que todo mundo fica feliz de cair. Como vocês viram, não são apenas os animais que se beneficiam de um resgate depois de um abandono. Acredite, essa é uma daquelas situações em que todos aqueles que são envolvidos nesse ato de empatia saem ganhando. Este foi o SBT Repórter de hoje. Uma boa noite para você e até o próximo programa.